Olá pessoal de técnicas de manutenção, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, né, da sequência que a gente vem fazendo, para a gente ver um exemplo prático de um relatório, né, ou de uma ferramenta, melhor digamos assim, para a gente tratar alguns tipos de problemas, né, através da metodologia 5W2H, tá? Então aqui eu fiz para vocês um pequeno tutorial, né, para que vocês consigam entender um pouco mais essa metodologia, tá? Então a gente tem aqui, tá, um exemplo prático, tá, que eu fiz para vocês, para a gente entender um pouquinho mais. Perfeito? Vamos lá. A gente tem aqui esse exemplo, né? Ele é o mais simples possível, né? Para que a gente possa aplicar o 5W, né? 2Hs no nosso dia a dia. Então, para desenvolver, né, as ações em cima desse 5W2H, a gente tem que primeiro, né, ter um problema, tá? E esse problema a gente tem de monte dentro da indústria, para que a gente consiga resolver de uma forma mais metodológica, né, com uma dinâmica mais aplicável, mais apresentável, a gente pode usar alguns tipos de ferramenta e essa é uma, tá? Bom, então assim, né, eu vou utilizar esse exemplo, né, da ferramenta dos 5 porquês, conhecido também, e primeiramente, a gente tem um problema, tá? E a gente precisa identificar, né, a causa raiz desse problema para que ele não volte a acontecer, tá? Então, o problema do nosso exemplo é essa lâmpada do retroprojetor, ela queima, né, depois que se liga a chave. Então a gente tem um problema. Perfeito? Então a definição do nosso problema é a lâmpada do projetor queima depois que a chave, né, liga ou que se liga a chave. Perfeito? Essa é a definição do problema. E aí a gente tem os 5 porquês, né? E a gente precisa ir dando respostas, né, para esses 5 porquês até chegar numa causa raiz. Por exemplo, por que queima a lâmpada? A corrente elétrica excedeu a especificação do projetor, tá? Então, essa é a resposta da primeira pergunta. Perfeito? Então, aqui a gente tem, né, que a corrente elétrica excedeu a especificação do projetor. Enfim, segunda pergunta, por que a corrente elétrica excedeu a especificação do projetor? Tá? Do projeto, perdão. Por que ela excedeu a especificação do projeto? Porque houve um pico de corrente. Tá? Por que houve o pico de corrente? O circuito elétrico estava sobrecarregado. Tá? Por que o circuito elétrico estava sobrecarregado? Porque ele estava, né, desbalanceado. Tá? Por que estava desbalanceado? Porque não foi feito um estudo de carga. Perfeito? Então a gente chegou numa causa raiz. Por que a corrente excedeu as especificações do projeto? Porque não foi feito um estudo de carga. Essa é a causa raiz. Tá? Bom, contramedida, né? Realizar um estudo de distribuição de carga. Então, essa seria a solução. Bom, agora para a gente, né, que a gente tem um problema, a causa raiz e a contramedida, que seria a ação, a gente vai aplicar o 5W2H. Então, a gente estaria fazendo algumas perguntas, né, que seria o que, né? Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que realizar um estudo detalhado, né, de distribuição da carga. Tá, por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem que possibilitar as correções dos circuitos e evitar sobrecargas de energia e queima de aparelhos. Tá, onde que a gente vai fazer esse estudo? No trafo, né, 1 da planta. Ou seja, pode ter vários transformadores, né, mas é o 1 que está com problema. Tá, quando a gente vai fazer isso? Então, o estudo deve ser concluído em até 30 dias, ou você pode colocar especificamente a data que você quiser. Tá, quem que vai fazer isso? Ah, vai ser o João do departamento da manutenção elétrica, tá? Aí é o nome de vocês. Como fazer isso?
Bom, a gente vai utilizar medidores de energia, né, na derivação de cada circuito, medindo a tensão, corrente, potência, e após a gente vai realizar um registro, né, em planilha eletrônica padronizada. Tá. Quanto vai custar para fazer isso? Esta atividade vai requerer a aquisição de um multimedidor, né, de energia e 20 horas para execução, totalizando R$ 4.000. Lógico, pessoal, isso aqui é um valor fictício, né, mas para a gente ter como exemplo. Então, aqui é um tutorial, pessoal, tá? Até o nome aqui já está para vocês analisarem, perfeito? Aqui eu tenho o exemplo no formato como deve ser, né, a metodologia 5W2H. Veja, a gente tem aqui, né, um relatório de medidas, né, contra quebra-falhas de equipamento. A gente tem aqui, né, o número, no caso que eu coloquei 001, mas a gente pode dar sequência com os números de problemas que a gente tem. A data, né, coloca uma data, a área, né, que você está fazendo esse trabalho, produto ou processo, no caso aqui é o projetor, perfeito? Aqui eu tenho a descrição do problema que a gente definiu lá atrás, né, a lâmpada do retroprojetor queima quando liga a chave. Aqui a gente tem algumas informações, né, da hora da ocorrência, né, data e hora da ocorrência, data e hora da resolução, tem o tempo de conserto, o tipo, né, que a gente define se é acidental, reincidente. A gente tem aqui também os itens de pesquisas, né? Se a gente pesquisou, né, de alguma forma, aonde que foi o problema, né? No caso foi no supressor de entrada. Aqui a gente verificou, né, se a gente verificou o projeto, a gente verificou, por exemplo, o esquema do painel possui erro, se a tensão está correta ou não. São algumas informações que a gente pode, né, incluir aqui para facilitar o nosso estudo. A causa raiz se dá aqui no último ponto, né? E aqui tem os 5 porquês, né? Por que que a lâmpada do projetor queima? Reparem que é a mesma descrição do tutorial. Corrente elétrica excedeu a especificação. Por quê? Porque houve um pico de corrente. Mas por quê? Porque o circuito elétrico está sobrecarregado. Mas por quê? Porque estava desbalanceado. Mas por que estava desbalanceado? Porque não foi feito um estudo de carga. Então, a gente descreveu os 5 porquês aqui, nessa escada, né? E aí aqui a gente começa a colocar as informações das ações. Pode ter mais que uma ação, né? Não precisa ser uma única. Então, por exemplo, o que aconteceu, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo sobre carga, de carga. Como que a gente vai fazer? Utilizando multimedidores. Quem vai fazer? O João. Quando que ele vai fazer? Até 29/9. Onde ele vai fazer? No trafo 1. Por que ele vai fazer? A fim de possibilitar correções nos circuitos e enviar, né? A fim de possibilitar correções no circuito e evitar sobrecargas de energia e queima. Quanto vai custar isso? R$ 4.000. E o status, se está em andamento, se vai ser prorrogado, né, se está finalizado. Esse seria o status, ok? Então, esse é o formulário padrão dessa ferramenta, nessa metodologia, né, de medidas contra quebra-falha de equipamentos, ok? Bom, então vocês têm o tutorial com as descrições de como foi feito. Vocês têm aqui o modelo em planilha, como foi feito. E aqui eu passo para vocês também uma planilha nova, né, com limpa, né, que eu chamei de limpa, com todas as descrições apagadas, para que você possa fazer, né, uma simulação, né, e a entrega do exercício conforme eu vou solicitar para vocês, tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês por hoje. Espero que tenham gostado e que vocês apliquem essa metodologia. Muito obrigado e até a próxima.